Com um sorriso no rosto, fala para quem está perto de você: de repente, vai acontecer. E pode ser nessa noite. Aleluia! Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Deus abençoe o ministério de louvor. A paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Que noite maravilhosa. Noite de adoração. Pastor Zé Vieira. Noite que Deus ainda tem algo a falar aos nossos corações. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 3. Atos, no capítulo 3, há uma passagem, e nós já meditamos sobre essa passagem algumas vezes, e o Senhor tem algo novo para nós essa noite através desta passagem, algo que Deus vai falar aos nossos corações. Atos, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu coloco minha vida nas tuas mãos, como assim já temos o feito aqui nesse lugar, pedindo para que o Senhor mais uma vez fale conosco, fale com a nossa igreja, traga aquilo que nós precisamos ouvir, não só para o dia de hoje ou para o amanhã, mas aquilo que fortalece as nossas vidas até que o Senhor venha, porque eu sei que o Senhor não nos deixou sozinho, o Teu Espírito Santo está nos guiando e cuidando de nós. Então fale conosco, em nome de Jesus, amém. Olha, eu não sei você, mas eu já fui em algumas casas em que você se espanta a hora que você entra pelo tamanho da porta, e não é muito comum. Algumas vezes eu vi só em revista, e às vezes você está assistindo, eu gosto de colocar ali, às vezes no final de semana, no domingo, pastor Paulo, eu coloco as viagens para Israel lá, e tem uns mochileiros, um pessoal que vai, tem um canal lá do Mundo Sem Fim, tem outro, eles vão falando, e eu me sinto ali naquele ambiente. De repente entra assim, ó, mansão nova do Neymar. Aí eu falo, olha, vamos ver a mansão nova do Neymar. E aí entra mansão, a hora que você começa, você já espanta. Marcos, pegou. Você já espanta pelo tamanho da porta, porque essas casas têm uma porta que é gigante. Eu que tenho lá meu 1,87 m, eu acho, 1,87 m, às vezes tem algumas portas que tem que baixar, nessas portas você tem que ficar, você olha e fala assim, rapaz, não tem fim, a porta é um negócio gigante, você abre umas portas grandes, e essas portas, elas nos impressionam, porque não é comum. Quando você pega uma retratação em vídeo, uma minissérie, uma novela, qualquer vídeo, qualquer coisa, eu sei que não tem noveleiro aqui, não é mesmo? Amém, eu vi um glória a Deus aqui. Mas a retratação do bairro, da classe social, normalmente você observa nesses filmes, nessas curta-metragens, se olha a porta para você ver. Se for aquela porta, eu já nem vou falar qual é a porta aqui, senão você vai falar que eu estou falando da porta que você tem em casa. Vou falar da que eu tenho na minha casa, na cozinha. A porta da sala é uma porta bonita, de madeira. Você chega na cozinha, é aquela porta de alumínio, tem até um vitrozinho assim e tal, e você olha, e na hora vem, toda vez que vai retratar, é a diferença da porta. Você olha aquela porta, você já sabe do que vai falar. Fala, ó, essa família aqui é uma família, essa porta denota isso. É estranho esse negócio, mas você já sabe pela porta. Este homem que nós lemos agora, ele é levado
por alguém, nós não sabemos quem. O texto nos dá a informação de que ele era coxo, e coxo é alguém que tem uma deficiência no tornozelo, nos pés, e que não anda direito. E pelo que parece, ele não era só um camarada que mancava, não é só sobre mancada. Ele era um camarada que era levado, ele não conseguia andar, era um paralítico desde o ventre da sua mãe, e ele era colocado na porta chamada Formosa, é a porta do templo. E bonito isso, porque é uma porta, e por isso que eu comecei falando a respeito dessas portas, porque era uma porta maravilhosa. Eu quero nesses poucos minutos navegar com você um pouco, eu vou falar da porta do templo, eu preciso te trazer para o contexto do templo, e aí a gente já volta para o texto, mas só para você saber, porta formosa, em hebraico, o nome é Sa'ar Harahamim, ou seja, porta ou portão da misericórdia, porta da misericórdia. E esse é o tema que, desde quando eu acordei hoje, meditando nessa palavra o dia todo, o Senhor colocou em meu coração para falar a respeito da porta formosa, a porta da misericórdia. Porque tem gente que estaria hoje aqui, eu estava aqui, o Espírito Santo colocando coisas em meu coração, de pessoas que serão agraciadas pela porta da misericórdia que está aberta nesse lugar, pela porta formosa aberta nesse lugar, que vai mudar a história da sua vida. Vai mudar radicalmente, e eu creio nisso. Por favor, olhe com carinho para quem está perto de você e fala assim: ó, eu creio no que Deus está falando. Ele vai mudar radicalmente a história da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Não era qualquer porta, ele era colocado àquela porta. E o templo, do latim templo, em hebraico Bet Elohim, que quer dizer casa de Deus, local da habitação. Ela não começa nesse tempo, ela começa com um pastor de ovelhas, através da vida deste pastor de ovelhas, pastoreando as ovelhas do seu sogro, o seu rebanho, e por um espinheiro, enquanto ele vai para um lado, ele observa um espinheiro que está em chamas, e essas chamas não consomem, e nesta chama, ele ouve a palavra do Senhor dizendo: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. É uma palavra dizendo: Moisés, Moisés, e um novo caminho vai ser traçado, um novo rebanho precisava ser pastoreado, novas ovelhas precisavam ser tiradas do cativeiro, do aprisco, e o chamado daquele homem, e no meio do deserto, há um desejo do coração de Deus, que se relacionava com este Moisés, mas também agora, de relacionar-se com o povo, e habitar no meio do povo. Então a primeira porta de entrada, para o templo do Senhor, para o Betel Elohim, não Elohim, aí complicou, hein? Elohim, o H está no I aqui. Meu filho falou: pai, parênteses, quando é a Páscoa? E eu falei: está chegando. E quando é o Elohim? E eu falei: não sei. Por que a gente não comemora o Elohim? E aí eu falei: precisamos conversar sobre isso. E aí você está ouvindo o Elohim aí, você fala: opa, tem uma coisa errada aí. Mas a casa de Deus, a habitação, e é no meio do deserto que há um local para a habitação da morada do Altíssimo, e é este pastor de ovelhas chamado para direcionar este povo, que vai favorecer o acesso ouvindo a voz de Deus, para que eles sejam perdoados dos seus pecados, para que eles levem os seus sacrifícios, para que eles entrem no lugar, para que eles passem pela porta, para que eles entrem nos átrios, no pátio,
para que eles entrem no lugar santo e o sumo sacerdote possa pegar a oferta e entrar no lugar santíssimo, o lugar da presença de Deus uma vez por ano. E a oração, a oferta daquele povo era atendida e o povo perdoado. O relacionamento, uma aliança, a casa de Deus começa ali. Mais para frente, um pastor de ovelhas também, pastoreando as ovelhas do seu pai, Jessé, vai receber a visita de um profeta chamado Samuel, para ungir o segundo rei de Israel. Estou falando de Davi. Davi, quando assume o seu reinado, ele vai questionar a ele, pela mordomia do lugar, do palácio, lá da janela, do lugar onde ele viu Betseba, do lugar onde ele era servido. Ele vai questionar dentro dele e dizer: por que é que um rei pode ter um palácio para habitar, e a presença de Deus tem que habitar em tendas? Por que é que um rei, por que é que eu tenho essa mordomia, por que é que eu posso ter tudo isso, e a presença de Deus tem que morar em tendas? Então ele colocou em seu coração, em construir uma casa de Deus, um templo, um lugar para habitação, pegar aquilo que era micro, aquilo que era pequeno, aquilo que era transportável no deserto, e fazer aquilo de uma forma extraordinária, de uma forma monumental. Então Deus concede a ele essa graça, e ele começa a pedir para que as pessoas tragam ouro, para que as pessoas tragam prata, para que as pessoas tragam suas riquezas para a construção, madeira, e começa ali a projetar o que vai acontecer. Mas é através do seu filho Salomão, e que o templo, chamado Templo de Salomão, conhecido até hoje, em São Paulo tem uma réplica dele, que não chega nem aos pés, porque dos monumentos históricos, era uma das melhores coisas, das maiores obras de se ver e se admirar. Era o Templo de Salomão, onde a presença do Senhor habitava, onde eles entregavam as suas ofertas, mas agora num ambiente maravilhoso. Qual foi o maior problema disso? Os seus relacionamentos de Salomão com as mulheres diversas abriram portas para a profanação do templo. Então, se você não sabia disso, mas o seu templo em plenitude durou apenas 34 anos, durante o seu reinado, porque 5 anos após a sua morte, ele foi profanado, justamente pela abertura destas portas, para que servisse como holocausto e sacrifício a outros deuses. A abertura dessas portas trouxe o domínio dos egípcios, por 216 anos. Então, até um tempo mais para frente, em que, de veras, ele é destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então observa aquilo que começou através da palavra de Deus, falando a Moisés, direcionando um povo a pastorear, depois dizendo: Moisés, eu quero relacionar, eu quero habitar no meio desse povo. Agora toma uma dimensão maior, mas esta porta, por mais preciosa, o lugar por mais monumental que fosse, ele abriu brechas para entrar a iniquidade, para entrar o pecado, para entrar a adoração a outros deuses. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você que Deus tem coisas grandes para fazer nesse ano. Esse ano já é o melhor ano da sua vida, e todas as palavras proferidas desse altar é: santificai hoje, porque amanhã eu irei fazer grandes coisas. Então eu creio em coisas que estão por vir. Eu creio em templos e a honra da segunda casa. Eu creio. Mas eu creio num tempo que Deus está nos levantando para fechar as brechas para o pecado, para fechar as brechas para a iniquidade, para voltarmos a Deus com a verdadeira adoração e o verdadeiro louvor. Porque não é só para ter um templo, é para a glória do Senhor manifestar, é para a glória do Senhor encher a casa.
Há um segundo templo, então, e este é o templo de Zorobabel, debaixo do reinado favorável de Dário ou Dario e Ciro, já por volta de 600 anos antes de Cristo. Não é como o templo de Salomão, mas é lá um lugar para se adorar, aceitável pelo Senhor. Não tem a glória, não é daquela forma física dizendo, mas tinha a glória e a presença do Senhor naquele lugar, porque estava sendo restaurado. Você pode ler Esdras, você pode ler Neemias, que você vai encontrar pessoas que lutaram para a restauração do templo, dos muros, da cidade, pessoas que foram à frente para restaurar aquilo que estava no coração de Deus, com uma mão, enquanto eram caluniados, e pessoas dizendo, vocês não vão dar conta de construir, vocês não vão dar conta de fazer, mas com uma mão, eles seguravam a espada, e com a outra mão eles trabalhavam, porque cria na restituição e na restauração do que Deus tinha, através da glória e da presença do Senhor. Talvez esse seja um tempo para a sua vida, em que você tem que minimizar aquilo que estão falando a seu respeito, para dar crédito àquilo que Deus fala a seu respeito. Talvez esse ano você precisa com uma mão continuar trabalhando, fazendo tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, e com a outra mão você tem que estar cantando, é assim que eu luto as minhas guerras, eu não paro, eu não paraliso, o inimigo pode se levantar contra mim, mas esta obra vai se findar. Tem um detalhe, essa obra, esse templo, ele vai entrar em ruínas também. O tempo vai passar. O pastor Henrique falou outro dia aqui nesse altar sobre o tempo, sobre a matéria, sobre você deixar a coisa ali parada, e é assim mesmo, gente, você deixar, não tiver manutenção, no reinado, e a fala ali nesse período, é a palavra do Ageu em dizendo, olha, vocês recebem o salário de vocês, e fala que não dá conta, é como se colocasse um saco furado, é porque vocês não dão manutenção, enquanto a casa de vocês está legal, está tudo bem, o templo, a casa do Senhor está abandonado. Então esse templo também, vai passar o tempo, e ele vai entrar em ruínas, até chegarmos em 17 antes de Cristo, e aí vamos chegar no tempo de Herodes, e esse é o templo de Herodes, construído com o intuito no coração de alegrar, trazer mimosidade, credibilidade a César, mas vai reconstruir, mas vai reedificar, e vai fazer uma boa obra ali. É interessante porque estamos falando de um período em que a arca e a presença já não está, mas o sacerdote continua indo para buscar a presença do Senhor como se ela estivesse. Ele continua, ele não para, ele continua fazendo, ele continua seguindo a orientação. O governo, a intenção do governo é uma, a construção do templo é política, mas aquele que é chamado pelo Senhor, os olhos dele não estão nesse governo, os olhos dele estão no governo superior. Ele está entrando no ano de 2023 dizendo, eu espero e confio no meu Deus. O governo da minha casa, o governo da minha empresa, o governo das minhas coisas estão nas mãos do Deus que é todo poderoso. É o mesmo Deus que falou na sarça ardente, lá no espinheiro, que falou com Moisés e disse, o eu sou, não é o A, não é o B, não é o partido X, o partido Y, é o eu sou que está com a gente. É neste templo, com esta porta chamada Formosa, e aí por falar em portas, vieram mudando, haviam 12 portas, agora havia portas nos muros, e neste templo são 8 portas que tem nos muros para dar acesso ao templo, e entre elas, a porta de vista para o oriente, a porta Formosa. É tão fantástico, porque
Flávio Joséfo vai dizer que esta porta era de um esplendor muito grande, que qualquer ouro, rubi ou prata não se comparava à grandeza dessa porta. Era um lugar extraordinário. Sabe aquele negócio quando você vai no shopping e aí você se imagina naquele lugar? Às vezes eu passo para tomar um cafezinho e eu fico olhando e falo: olha aquilo ali, gente, lá em casa, nem cabe. Aquela cama não passa lá. Você olha e fala: mas imagina aquele sofá, meu Deus. Você olha coisas extraordinárias, que tem valor monetário. Você fala: precisa juntar 10 salários mínimos. Fui falar do salário mínimo. Eu preciso juntar. Outro dia alguém postou na internet e falou assim: olha, o poder de compra nos Estados Unidos, com $1.200 aqui você compra. E começou a falar o que comprava com $1.200. E sem fazer conversão, ele falou: o que você compra aí no Brasil com R$1.200? Tudo aquilo que ele colocou ali não fazia sentido. Um ar-condicionado, $109. Sem fazer conversão, você recebe em real, gasta em real. Você não paga R$109 em um ar-condicionado. E aí ele foi pontuando quantas coisas dava para comprar. O que daria para comprar? Qual o valor daquela porta? Flávio Joséfo vai dizer que era inestimável. O local era fantástico. Estamos falando do templo, estamos falando da porta formosa. E neste contexto, estamos falando de um homem aleijado, estamos falando de um homem que a sua vida não segue, que a sua vida não anda, porque ele precisa ser levado diante de um lugar extraordinário. As pessoas passavam 3 vezes ali para fazer as suas orações. Era a hora nona, 3 horas da tarde, estavam passando por ali. Pedro e João. E este homem vai olhar perto da porta. Observa que eles entravam, eles passavam pela porta, eles acessavam 3 vezes ao dia. Mas o homem ficava ali na beira, na porta e não tinha acesso. Este homem vai olhar para Pedro e João e vai pedir algo que ele estava ali posto para fazer. Leia comigo, por favor, verso de número 2. Ele era trazido desde o ventre da sua mãe, que era coxo, o qual todos os dias, os colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. Era extraordinário. O que acontecia lá dentro é tudo aquilo que se acontece dentro do templo, era o que estava previsto. Mas ele não participava daquilo. Ele só participava de estar de frente da porta e pedir esmolas. E o Espírito Santo colocava em meu coração: este ano você não vai ficar parado na porta pedindo esmola coisa nenhuma. Você está diante da porta maravilhosa. Esse ano você vai atravessar, você vai entrar e você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você, para a sua vida. Talvez você venha para esses cultos ou assiste nós online a convite de alguém. É como se alguém tivesse te pegar pela mão, alguém tivesse te arrastando e colocando sempre aqui e trazendo sempre aqui. Hoje Deus está falando para você: o motivo pelo qual você está aqui é porque o Espírito Santo está nesse lugar e a história da sua vida vai ser mudada. Você não vai viver mais de esmolas, não é de ventos de doutrina. Dia tal vai ter alguém na igreja tal, dia tal vai ter alguém em tal lugar, dia tal eu vou estar ali e eu vou ficar na porta lá esperando e pedindo alguma esmola. Não! Você não vai viver das migalhas que caem da mesa. Ele está aqui para te chamar para a mesa. Ele está aqui para te chamar para a mesa. Diga para quem está perto de você: esta noite você vai atravessar a porta. Aleluia, glória a Deus. Jesus passou por esta porta ainda pequeno para ser apresentado no templo. Lucas vai narrar isso ainda como um bebê, vai ser apresentado.
Depois, há um texto, e aí a entrada triunfal de Jesus. Ele entra em Jerusalém. Esta porta dava a entrada para o pátio, que dava a entrada ao lugar santíssimo. Ele vai entrar com a sua jumentinha. Vão jogar ramos e palmas, e os pequeninos vão dizer: Hosana, Hosana, Hosana ao Rei nas alturas, Hosana, Hosana. Vão olhar para ele e vai dizer: que história é essa? Você está recebendo uma glória que não é sua. E ele vai dizer: olha só, você nunca leu que dos lábios dos pequeninos é que sai o perfeito louvor e adoração? Você não sabe disso? E quando ele entra no templo, ele vai pegar os cambistas que estavam ali negociando, vai derrubar as mesas e vai limpar o templo. Essa experiência com o templo, Jesus e o templo. É bem provável que as suas idas ao templo, por esse homem já ter mais de 40 anos, é o que está no capítulo 4, verso 22. É bem provável que Jesus já tenha visto esse homem sentado esmolando lá. Mas diga assim comigo: existe um tempo determinado para todas as coisas. Tem gente que Deus já viu, que não sai da porta. Deus já viu, sabe que Ele está lá, sabe que Ele vai viver o melhor. Mas antes do Atos 3, Ele tem preparado um Atos 2 para a sua vida. Se você não entendeu, o capítulo anterior é a descida do Espírito Santo para preparar Pedro e João. O Espírito Santo está te preparando nesse culto, nesse lugar, para você fazer coisas extraordinárias. Deus vai usar a sua vida para mudar a história de pessoas. Eu acho esse texto fantástico. Eu acho extraordinário, porque é a história de alguém que era levado para ficar na porta, para pedir esmola. E quando ele vai falar com Pedro e João, ele olha, cadê? Eu ia chamar aqui, tá lá, chama aquele varão lá fora, lá, faz favor aqui, ô lindão. Vem para cá, Daniel, você mesmo, santo, corre. Sente-se aqui, por favor, no chão. Isso, sente-se aqui, para que todos te vejam lá. Muito bem. E agora vai passar aqui, por favor, Diácono Márcio. Pastor Zé Vieira, desculpa incomodá-lo, por gentileza, me ajude numa encenação aqui. Precisamos da experiência do senhor aqui, por favor. Está aqui, só que vocês têm que ficar de lado aqui, fica do lado de cá, por favor, para que eles vejam a expressão. Isso, muito bem. Ele vê que estão vindo, eles enxergam, é o que o texto diz, avistou o que via vindo, Pedro e João, estendeu as mãos para pedir uma esmola, mas abaixa a cabeça, porque o texto vai dizer que quando eles chegam, ele ergue, vê, pede a esmola e baixa a cabeça, porque eles precisam dizer, fitando os olhos, Pedro, fitando os olhos nele, disse, olhe para nós. Fala para ele, olhe para nós. Esta é a cena. Pode sentar lá, por favor. Dá um aplauso para essa turma aqui. Ajuda aí. Deus abençoe. Olhe para nós. Observa que ele olha, estende as mãos e baixa a cabeça. Olhe para nós. A postura não muda, não é postura de quem quer levantar, de quem quer mudar, de quem quer ter acesso a quem tem acesso, nem isso.
não tem acesso, e não tem acesso pela sua condição física, não tem acesso porque a sociedade diz, você não pode acessar, e ele dorme com isso, e acorda com isso, é levado para a porta, e fica lá e diz, eu não posso acessar. Está preso a um pensamento que diz, você não pode acessar. Tem pessoas que estão vivendo presas em um pensamento dizendo, você não tem condições, isso não foi feito para você, isso não é para você, você não pode fazer, e quando parece que vai acontecer alguma coisa, nem postura você tem, você levanta, faz assim, e abaixa a cabeça de novo, porque já não tem mais esperança. Mas a palavra do Senhor está vindo, hoje na voz de Pedro, dizendo para você, olhe para nós, olhe para nós, porque temos os mesmos problemas que você, as mesmas dificuldades, estamos enfrentando as mesmas lutas. Eu também não tenho ouro, não tenho prata, olhe para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, olhe para nós. Ele está esperando ainda isso aqui. Leia comigo. Veja o verso de número 5. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Eu acho que aqui está um grande problema na nossa vida em relação ao templo e à porta, ao que está para acontecer dentro e o que acontece ao passar pela porta, ao acesso. A mentalidade dele não mudou, ele ainda esperava uma esmola, não mudou. Se você não mudar a sua mentalidade, se você agir com esses relapsos e ainda continuar esperando só uma esmola, porque ele até olha, mas o texto diz que ele ainda continuava esperando a mesma coisa. Olha, houve um despertar, mas não houve ainda a mudança do que poderia acontecer, e tem pessoas que já mudaram a chave, que não estão só olhando para uma possibilidade, já estão entendendo que o que está por vir é maior, é melhor, que precisa ter posicionamentos diferentes, que precisa confiar e esperar em um Deus que tem muito mais para fazer. Olhe para nós. Ele olhando esperava ainda uma esmola. Pedro vai dizer, e aqui faz sentido a porta, o ambiente, a glória do ambiente. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, de frente para o templo, de frente para a porta formosa, eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta, 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 levanta. Diferente do que você possa imaginar, o milagre não aconteceu imediatamente. Em alguns textos Jesus diz, levanta, e diz o texto, imediatamente pegou a sua cama, levantou e foi. Este não é o caso. Este não é o caso. Verso de número 6. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Verso de número 7. E tomando-o pela mão direita. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele não tinha condições de chegar. Ele estava lá pedindo esmola porque alguém levava ele lá. Ele estava diante de uma palavra de cura, de transformação, de mudança. Nunca mais ele ia precisar ser levado. Mas tem gente que mesmo ouvindo palavras de mudança, de cura, de transformação, ainda precisa de uma mão estendida, porque ela sozinha não tem condição. Ele não levanta, mas o texto diz que
segurando nas mãos, quando Pedro estende, pegando pela mão direita, o levanta. Deus te trouxe aqui para dizer para você: tem situações na sua vida que estão esperando as suas mãos estendidas para auxiliar. Pedro poderia muito bem se lembrar de quando ele estava prestes a naufragar, andando sobre as águas com a sua pequena fé, ao tirar o foco de Jesus. Mas ao tirar o foco de Jesus, submergindo, as mãos de Jesus estavam lá para segurar ele, para trazer ele para fora. Que seja as suas mãos. Às vezes não é só palavra. Eu sei que pela manhã você fala: eu quero que meu esposo seja salvo. Eu sei que você tem profetizado as palavras de cura. Eu sei que você usa o nome de Jesus. Eu sei que você está no caminho certo. Eu sei que você traz e coloca aqui no templo, na porta. Eu sei que você faz tudo isso, mas Deus está dizendo para você essa noite: ainda falta as suas mãos estendidas e chegar e trazer. Sabe que você pode pegar na mão de quem está perto de você aí? Segura na mão de quem está perto de você. Segura na mão de quem está perto de você. Saiba de uma coisa, diga para essa pessoa perto de você aqui, ó: aqui tem mãos estendidas. Aqui tem mão que sustenta, através do Espírito Santo. Você pode ter chegado aqui com sonhos paralisados. Diga: você pode ter chegado aqui com sonhos paralisados. Talvez você veio aqui a convite de alguém, alguém te trouxe. Mas você vai sair daqui nessa noite pulando, saltando de alegria na presença do Senhor. Porque tem alguém com as mãos estendidas. Tem alguém com as mãos estendidas. Deus está te fortalecendo, meu irmão. Deus está te dando força para você poder suportar, para você poder trazer para cima pessoas que a gente já sabe, pastor Paulo, às vezes a gente fica triste e chateado. Você fala: eu oriento. Às vezes você fala: meu Deus, eu vou falar mais o que agora? É que não é hora de falar, é hora de estender as mãos. Já não é hora mais de falar, o milagre já foi liberado, agora é a hora de estender as mãos. Deus está te usando para estender as mãos, e quando você estender as mãos, aí sim, olha que maravilhoso isso, verso de número 8, saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com ele no templo. Saltando ele, colocou-se em pé. Já mudou a postura, já não é mais alguém que coloca a mão aqui e baixa a cabeça, não, é mudança de comportamento. Mudou, estava inclinado, estava ali colocado por alguém, mas ele deu um salto. Deus vai levantar pessoas para dar um salto esse ano, que você vai ver, vai dar um pulo e vai andar. Pega tuas mãos assim aos céus. Em nome de Jesus, todos os seus projetos esse ano vão andar. Em nome de Jesus, todos os seus sonhos esse ano vão prosperar. Em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem colocado no seu coração esse ano vai decolar, vai para cima, vai dar um salto, porque as mãos que está pegando em você, as mãos do Espírito Santo, é as mãos de Cristo, é as mãos que te sustentam. Eu vou precisar fazer uma parte 2 outro dia. Mas eu gostaria, por favor, Jennifer, me auxilia. Coloque a imagem 1, por favor. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem atual. O que restou do templo foram as suas portas, o muro. E a porta do Oriente, ela está fechada por pedras douradas, e é chamado assim porque elas refletem a luz do sol. Da mesma forma que você vê a mesquita atrás, e na frente, se você pode observar, trata-se de um cemitério construído pelos muçulmanos, porque eles têm medo de um acesso a essa porta, de uma passagem de um reinado que não terá fim, e de um governo superior. E como há uma lei aos judeus, em Levíticos,
dizendo que eles não podem tocar em mortos, senão seriam contaminados. Como forma de proteger, então eles fizeram duas coisas: tamparam o acesso à porta e fizeram esse cemitério à frente, para que, se porventura o Messias que eles ainda esperam vir, não tenha como passar por ali. Estudiosos e teólogos precisaram então a debruçar um pouco sobre os textos de Ezequiel, e eu quero que você leia comigo o texto, em Ezequiel, no capítulo 43, de 1 a 5, que diz assim: então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Este é o medo. É o que quer impedir, deixar a porta fechada. Mas há algo que, para nós, este medo deles não faz sentido. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores já veio e foi reconhecido por cegos, por coxos, paralíticos de todas as espécies, à beira do caminho, talvez como esse, mas que sabiam dizer, sem ver a sua origem, e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já veio. Qual é o detalhe então para nós? É que nós não aguardamos a sua primeira vinda, nós aguardamos a sua segunda. E na sua segunda vinda, não tem problema, pastor Paulo, ter cemitério seja lá onde for, porque os mortos que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Não tem problema nenhum, porque Ele venceu a morte. Aleluia. Não tem problema algum. Eu quero fechar essa palavra, coloque-se de pé, por favor. Ah, meu Deus. Ministério de Louvor. Feche teus olhos, por favor. Diga assim: a partir de hoje, nunca mais eu vou esmolar. A partir de hoje, nunca mais eu vou ficar apenas na frente da porta. Eu disse para vocês que o templo foi profanado, e foi por duas vezes. A primeira com Salomão, e o templo de Zorobabel também. Pegaram um porco, levaram um porco para sacrifício. Gerou a revolta dos Macabeus. O texto das Sagradas Escrituras vai dizer
que eles entraram para o templo louvando e adorando ao Senhor. O aleijado, aquele que era manco, aquele que era coxo, ele entra saltando, pulando. As pessoas olham, admiram e ficam espantadas. Não é aquele que ficava na porta, não é aquele que estava paralisado. Vai causar um espanto na sua história. Não é aquele que não prosseguia, não é aquele que não avançava, não é aquele que não entrava, não é aquele que precisava ser trazido, não é aquele que precisava de incentivo, não é aquele que eu tinha que ficar falando, vamos homem, vamos mulher, faça, faça, não faça, não. Agora anda com as suas próprias pernas. Agora é proativo, agora tem acesso. Antes não tinha, mas agora tem acesso, porque pessoa cheia do Espírito Santo entrou na história e mudou a história. Tem acesso. O detalhe é que isso causa uma bagunça lá dentro, e eles estão no lugar conversando a respeito do que haver acontecido. Pedro, João vai dizer, não fiquem espantados. Verso de número 12, eu já vou encerrar. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que estão maravilhados disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, perante a face de Pilatos, e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a estes que você vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este na presença de todos vós, e está em perfeita saúde. O que está acontecendo e o milagre que está acontecendo aqui tem nome e sobrenome. Não é a respeito de nós, não é a respeito do templo, não é a respeito da porta, é a respeito de Jesus Cristo, é a respeito dele, a quem venceu a morte, a quem deu poder nos céus e na terra. E nesta noite, se você ligar a sua oração aos céus, tudo aquilo que você pedir no nome dele, ele concederá a você. É desta graça que estamos falando, é desta mudança que estamos falando, é desse o ponto que João vai ver a nova Jerusalém em Apocalipse 21, e ele vai ver os muros, e ele vai contemplar 12 portas, as 12 portas, sobre cada uma delas tem o nome das 12 tribos de Israel, mas no seu fundamento tem o nome dos 12 apóstolos. São as 12 portas, tem o símbolo, tem o muro, mas quando eles entram, ali não há templo, diz a palavra do Senhor, porque o templo é o próprio Senhor Deus poderoso e o Cordeiro. Ah, meu Deus do céu, o lugar que nós vamos habitar é diante do Deus poderoso, é diante do Deus dos exércitos. A porta que você vai passar agora pode ser a porta de Mateus 7, que nós lemos e falamos, o caminho é estreito, a porta também é estreita, mas aos que passarem a atravessar, serão benditos do meu Pai. Vamos adorar ao Senhor. As portas, os muros são maravilhosos, são maravilhosos. A visão de João é tremenda, são pedras de jaspes, as ruas são de ouro como de cristal. É lindo, é perfeito, mas não é por ouro e por prata, é por sangue, é por sangue. A vitória é por sangue de Cristo, do Cordeiro, de braços abertos para receber você. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais.
tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para você. Falta as mãos de quem leva. Falta as mãos de quem leva. Diga para quem está perto de você: seja a mão de quem leva até a porta. Diga assim, ó: a porta é Jesus. Em João 10 ele disse: eu sou o pastor das ovelhas. Em João 10 ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim terá pastagem. Em João 10 ele declara isso: eu sou a porta é Jesus. O que falta? Falta aqueles que levam até a porta. Eu gostaria que você, ainda antes de orar, Jennifer, por favor, coloque para mim a imagem 2. Em 2015, houve a tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais. A barragem, ela estava se rompendo, e uma mulher que estava perto, vendo o que ia acontecer com a sua vila, Paula Alves, aquela mulher que está ali, ela vendo o que ia acontecer, ela pegou a sua moto e ela saiu correndo diante do bairro e gritando: se salvem, pegam as coisas de vocês e vamos sair daqui, porque a barragem vai estourar, toda aquela lama vai vir aqui e vai inundar tudo. Esta mulher sozinha, levando uma mensagem de salvação, resgatou mais de 400 famílias. Isso ocorreu aqui em 2015. E eu só quero saber o que vai acontecer em 2023, de posse dessa palavra. Se você é arauto do Evangelho da salvação, em conduzir pessoas para a vida eterna, Deus está levantando você para sair correndo e gritando: o lamaçal do pecado está vindo aí, mas tem salvação para você. Você não consegue andar, mas vem aqui, eu vou te colocar para cima para andar, e você vai passar na porta que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Erga tuas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças nessa noite. Te dou graças porque o Senhor está tocando em corações aqui. Te dou graça porque o Senhor colocou essa palavra em meu coração para transmitir à tua igreja, em dizer que esse ano vão aparecer muitos
mancos, muito coxos, muitas pessoas, e talvez até no meio de nós tem muitos querendo viver de esmola em esmola todos os dias. Mais de 40 anos a situação daquele homem, mas nessa noite o Espírito Santo está aqui dizendo: olhe para nós, não é ouro, não é prata, não é a porta formosa do templo, mas é a porta da graça, é a porta da misericórdia, é a porta da salvação que ainda está aberta. Um dia alguém questionou e disse: como será aqueles dias? E a palavra foi dita: será como no tempo de Noé. Quem se salvou, salvou, porque a porta da graça vai se fechar. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar: a porta está escancarada aqui. Muitos serão salvos e transformados, famílias inteiras serão salvas em nome de Jesus. E cada um que aqui está é um arauto para anunciar o evangelho para a salvação, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos e permaneça não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe sua vida, uma semana de vitória.